O borderline, ele tá faz parte da sociedade, vamos dizer assim. A gente não sabe direito quem é uma pessoa como qualquer outra, né? Ela tem algumas características, né, específicas, como qualquer outro transtorno, tá certo? E assim, é muito comum a pessoa... É um quadro grave, tá? E quanto mais jovem, normalmente, mais graves são os sintomas, tá? Com o passar do tempo, quanto a gente vai adquirindo mais experiência, a tendência é que esses sintomas eles passem a ficar menores, fiquem mais tranquilos, tá bom? E assim, as causas do transtorno, hoje em dia ninguém sabe especificamente o que é esse transtorno de personalidade borderline, o que causa, né? O que faz uma pessoa ser borderline e outras não. Na verdade, ele é uma junção de fatores. O que se sabe é que se você tem um caso de transtorno borderline na família, você tem 5 vezes mais chances de vir a ter um transtorno borderline do que as pessoas que não têm. Mas o fato de não ter ninguém na família que tem um transtorno também não te torna imune, né? Você não está totalmente salvo, vamos dizer assim, de vir a ter esse transtorno mais para frente, né? Mas assim, então tem essa questão familiar, tem a questão também da genética, que entra também nessa questão a família, ela entra tanto na questão do aprendizado social quanto na questão genética, tá? Tem a questão de traumas, sabe-se que pessoas que sofrem traumas muito grandes, principalmente na questão da primeira infância, algum tipo de violência física, abuso sexual ou qualquer outro tipo de situação traumática nessa primeira infância, tem uma probabilidade muito maior também de desenvolver o transtorno de personalidade borderline, tá? Uma outra característica também já se identificou em estudos que pessoas com o transtorno de personalidade borderline, que os borderlines, eles têm uma pequena diferença no cérebro. É como se a parte que regula os impulsos não funcionasse como deve ser, né? Então, eles têm essa questão. Só que ainda tem muitos estudos nessa área, porque tem pessoas que têm essa pequena falha nessa parte dos impulsos e que acabam não desenvolvendo o borderline, tá? Mas normalmente as pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, eles têm essa falha no cérebro que controla os impulsos. Então, normalmente, os borderlines, eles são pessoas muito impulsivas, tá? E aí, o que acontece? Os sintomas, né? O borderline, ele é como se tivesse um pezinho em cada transtorno, né? A gente acaba tendo um pezinho aqui no TDAH, um pezinho no transtorno de ansiedade, um pezinho na depressão, um pezinho no bipolar. Então é como se o borderline ele junta as características de vários outros transtornos. Então, para você diagnosticar, você também tem que verificar os outros transtornos que a pessoa pode ter, né? E assim, então basicamente eu até brinco que as pessoas com os transtornos, vamos dizer assim, é como se uma pessoa normal enxergasse, fosse uma caixinha de lápis de cor de 12 cores. Um depressivo é como se fosse uma caixa em tons verdes, né? O bipolar, ele tá entre o verde e o amarelo, uma caixinha com vários tons entre verde e amarelo. O ansioso seriam vários tons de laranja. E o borderline, ele é uma caixa de 48 cores de lápis, né? Porque a gente tem vários sintomas e diversas intensidades, né? Então, assim, normalmente se fala que a pessoa borderline, ela é um pouco mais desorganizada, mas eu não vejo como o borderline como desorganizado, tá? Eu vejo como se fosse... É muito mais fácil você manter uma mesa organizada se ela só tem 3 objetos, né? Agora, se a mesa tem 30 objetos diferentes, né?
é muito mais difícil você manter organizado. Então não é que o borderline ele é desorganizado, é que ele tem muito mais coisas para organizar do que as pessoas que não têm o transtorno borderline. Então é muito mais difícil, não é? Como eu falei, você manter uma mesa com 3 objetos, 5 objetos, é muito mais fácil manter organizado que a mesa quando tem 30. Entendeu? Então o borderline ele vai... mas como identificar? Já vou chegar lá, tá? Sim, gente, tinha uma coisa em frente à câmera, era o celular, porque eu tô transmitindo na minha página do Facebook, tô transmitindo em 2 grupos e pelo Instagram, que é como eu falei, quanto mais pessoas a gente atingir, melhor, né? Então, assim, já vou falar como identificar. Oi, Rose, também vou falar. Já eu vou chegar nos critérios diagnósticos. Porque o DSM-4 e o CID-10, ele tem alguns critérios, ele vai elencar os critérios diagnósticos para a gente saber se tem transtorno borderline, tá? E tem alguns sintomas que são muito característicos do borderline. E qualquer um pode ter, tá? Então é isso que eu tô falando. Não é que os borderlines são desorganizados, tá? É que eles têm muito mais coisas para lidar do que as outras pessoas. Como eu disse, o borderline... A pessoa comum é a caixa de lápis de cor de 12 cores, e o borderline é de 48 cores. Então tem muito mais nuances e muito mais situações e emoções e sentimentos. Tá certo? Oi, Gabriel Tarsis, né? Tudo bem? Bom, outra coisa. O borderline é uma coisa muito comum que eles têm. Tem o processo do SPA, sim. O borderline, uma coisa que é muito comum é um medo constante de abandono, tá? Então, e ao mesmo tempo que tem aquele medo constante de abandono, então é como se eles fizessem de todo o possível no mundo para que as pessoas ao redor, as pessoas que eles se relacionam não abandonem, tá? Mas ao mesmo tempo ele é muito rígido, tá? É muito exigente com as pessoas que são muito próximas. É como se aquelas pessoas, ele soubesse que não vão abandonar ele por qualquer motivo, então ele acaba sendo um pouco mais exigente com aquelas pessoas, tá? Uma outra característica, o borderline, ele tem uma dificuldade interpessoal muito grande, e ele acaba tendo uma tendência ao isolamento, até com a intenção de evitar possíveis abandonos. Então é aquela coisa assim, para eu não ter o risco de ser abandonado, eu não vou me relacionar com aquela pessoa. Eles têm como um funcionamento cerebral, a mente funciona de forma muito diferente, né? Então eles acabam agindo, não acabam tendo essa relação. Às vezes eles têm um pouco de dificuldade nessa habilidade social de interação com as outras pessoas, tá certo? Eu separei uma frase que eu achei muito bacana e que diz muito sobre o que é o borderline. Eu tirei a frase deste livro aqui, ó. Tá? Ele é um livro próprio para a pessoa que tem o transtorno de borderline para ler. É daquela autora muito conhecida, Ana Beatriz Barbosa Silva, que é aquela que fez Mentes Perigosas, tá? O nome do livro se chama Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. É um livro muito bacana. Como eu falei, eu li, eu gostei muito, só não concordei com algumas coisas, como eu falei, ao dizer, por exemplo, que o borderline ele é muito desorganizado. Mas na verdade é que ele tem que lidar com muito mais coisas do que as outras pessoas. Tá? Então desse livro eu tirei uma frase que é muito bacana, e só que no livro mesmo ele fala que o autor não sabe quem é o autor, ele é autor desconhecido. E eu acho que define muito bem o que é o borderline, que ele fala assim, ó: sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis e ao mesmo tempo. Então, ele sente tudo ao mesmo tempo, de todas as formas possíveis, e sendo quem ele é.
né? Então é muito difícil você conseguir lidar com tudo isso de uma vez, né? Ai, botou na Beatriz, meu amor, ela é top das tops, né? Tipo, medo de perder e acabar perdendo, medo de ferir e acabar ferindo. Isso mesmo, Vitor. É aquela coisa do foi por medo de me machucar que eu me machuquei, por medo de perder que eu acabei perdendo. É isso que acontece, né? Os borderlines, ele vive com aquela intenso medo de ser abandonado. Porque o que acontece? Eles têm uma crença pessoal de incapacidade muito grande, né? Então, aquela crença de não estima. Então, eles não se acham bons bastante, eles não se acham bonitos o bastante, eles não se acham uma pessoa agradável o bastante, sempre acham que o outro é melhor. Então é esse medo constante de que a qualquer momento eu vou ser abandonado porque tem alguém muito melhor que eu. A qualquer momento ele vai encontrar uma pessoa melhor que eu e eu vou ser deixada para trás. A qualquer momento alguém muito melhor vai aparecer e ele vai ver que eu não sou tudo isso, né? Então é uma coisa complicada, né? A síndrome borderline, ela vai englobar então a instabilidade emocional, essa sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas, né? Então, como eu falei, eu me sinto uma pessoa inútil e eu não me sinto uma pessoa agradável bastante e eu acho que ninguém quer ficar perto de mim, né? Tenho transtorno bipolar, mas me vejo muito em tudo isso que você está falando. O que eu faço? Angelita, a questão é o bipolar e o borderline, eles são muito parecidos, tá? E aí tem um diagnóstico diferencial, que aí é o psiquiatra que vai passar esse diagnóstico diferencial com o tempo, né? Com o acompanhamento você vai conseguir fazer essa diferenciação entre o borderline e o bipolar. Eles são muito parecidos mesmo, tá? Então é muito comum ter essa confusão entre os dois transtornos, tá bom? Assim, outra coisa, e tem muita gente famosa que tem transtorno de personalidade borderline. Uma coisa também, ele é muito mais comum em mulheres do que em homens. Isso não quer dizer que homens não tenham, tá? É só que mulheres é muito mais comum ter esse transtorno. E entre os conhecidos, olha aí quanta gente, pra você ter ideia, pra você ver que o ser bonita não deixa você livre dessa insegurança toda e dessa instabilidade toda, né? Aquela cantora Amy Winehouse, né? Ela tinha transtorno de personalidade borderline. Esse diagnóstico é o psiquiatra que faz? Sim, Rose. É o psiquiatra que vai fazer o diagnóstico de personalidade, ou o diagnóstico do borderline, tá? Inclusive, em vários casos, tá? Em vários, é necessário o uso do medicamento, tá? Então, quando a pessoa tem esse quadro, é necessário acompanhamento psiquiátrico e do psicólogo, tá bom? E fazendo o acompanhamento direitinho, a pessoa passa a ter uma vida normal. Ela, vamos dizer assim, tem pessoas que olham e nem imaginam que a pessoa tem o borderline. Porque assim, a gente quando tá falando do borderline... Oi, Paulo, que bom que você tá aqui. Quando a gente tá falando do transtorno borderline, a gente tá falando quando a pessoa está em crise. E o borderline não é 100% do tempo em crise, tá? É igual uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela não necessariamente ela tá o tempo todo com essa crise de ansiedade. Ou um depressivo está o tempo todo para baixo, né? Então o borderline ele não está o tempo todo em crise. Então assim, tem pessoas que às vezes falam, Deus me livre de conviver com borderline, mas às vezes você nem sabe que a pessoa é, né? Então assim, como eu tô falando, Amy Winehouse, ela era borderline, a Britney Spears, Angelina Jolie, aquele, eu não sei falar o nome dele, o que fazia o Dr. House, o Jim Carrey, Woody Allen, Kurt Cobain, a Christina Ricci, aquela que fazia a Wandinha da família Addams. Então assim, tem várias pessoas que é borderline, então ele não escolhe
idade, não escolhe sexo, apesar de ser muito mais comum em mulheres, mas homens também têm. Não escolhe dinheiro e não escolhe se a pessoa é bonita, porque como eu falei, é muito comum ter essa insegurança e medo de ser abandonado, mas pô, Angelina Jolie, pra mim ela é um padrão de beleza, é uma das mulheres mais bonitas que eu acho, né? E ela tem. Como lidar com a baixa autoestima? A baixa autoestima, a gente vai lidar... o que acontece? O que faz uma pessoa ter baixa autoestima? São as crenças que ela tem ao seu respeito. Tá? Então, essa crença é negativa de que eu não sou uma pessoa agradável o bastante. De que eu não sou uma pessoa interessante, né? Que é muito comum no borderline, né? Então, como que a gente vai tratar isso? Mudando o nosso padrão de pensamento. E como que a gente muda isso? Terapia. Entendeu? Porque assim, lembre, a gente passa 20, 30 anos cultivando uma forma de pensar e uma forma de ser. Não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar. Infelizmente, tá? Há possibilidades de quem sofre de borderline estar cometendo do suicídio imaginário. Bom, na verdade o borderline ele tá muito ligado à questão da automutilação e à questão do suicídio, tá? Os borderlines eles têm uma alta taxa de suicídio. Edu, tive diagnóstico de ansiedade, mas eu percebo meus sintomas de estabilidade emocional. Tipo, eu não consigo ter amizades duradouras e eu sempre acho que é a última opção de todo mundo. Eu me isolo com intenção das pessoas vierem falar comigo. O que eu faço? Esse daí é a típica coisa de eu me isolo para as pessoas me procurarem, aí elas não me procuram, e aí eu falo, tá vendo? Ninguém gosta de ficar comigo, sendo que foi eu que me isolei, né? Então é aquela coisa do eu quero... É uma autossabotagem isso. Tipo, eu vou confirmar que eu sou uma pessoa agradável, mas eu não fico perto de ninguém. Porque eu quero que eles me procuram. Só que quando a gente se isola, a gente passa a mensagem de que a gente quer ficar sozinho. E não que a gente quer que os outros por perto. Então isso daí a gente acaba se sabotando. E aí a gente pensa assim, viu? Ninguém me procurou. Ninguém tem interesse de ficar perto de mim. Entendeu? Então isso tem que trabalhar. Tem que procurar meios mais eficientes. Tá? Porque esse meio não tá sendo muito eficiente. Eu me identifico na intensidade em tudo. Eu abandono no primeiro sinal de desinteresse. É automático. É aquela coisa do pra não me machucarem, eu vou lá e machuco logo, né? Aqui, agora eu vou falar. Vocês estavam perguntando sobre como saber que eu tenho o borderline, né? Eu vou falar aqui alguns dos critérios que tem no DSM-4, que é aquele manual de doenças. Mas é tão bom ficar sozinha. É bom ficar sozinha. Mas também é bom ter alguém por perto. Né? Você tem que ver se esse ficar sozinha está te fazendo bem. Né? Se está te fazendo bem, tranquilo. Agora, se você passa por um momento de sofrimento, ou achar que o outro vai te abandonar, ou coisas assim, aí a gente tem que analisar. Mas é bom também ficar sozinho às vezes. Você não tem que dar satisfação de nada pra ninguém, tá? Qual a diferença do border para o bipolar? O bipolar, ele vai variar basicamente entre a mania, tá? E a depressão. Então, o bipolar, ele vai ficar assim. Mania e depressão, tá? E às vezes ele pode ficar semanas em um, semanas em outro. Às vezes ele pode ser bipolar com predominância na fase de mania, tá? Eu falo que eu fujo das pessoas e fico esperando elas me procurarem. Então, essa técnica, eu já falei, não é muito eficiente, porque é como se a gente estivesse dando um tiro no próprio pé. Eu fujo das pessoas, eu não me acho agradável bastante, aí eu fujo delas. E aí eu quero que elas me procurem, mas eu não me sinto agradável bastante, eu me isolo, e aí depois elas não me procuram e eu falo, tá vendo como eu não sou uma pessoa bacana? Tá vendo como eu não sou uma pessoa agradável? Então, o que eu tô falando é dar um tiro no próprio pé. A gente tem que procurar maneiras mais eficientes de estar trabalhando essas relações interpessoais.
tá? Bom, vamos lá. Os critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade borderline. E outra coisa, borderline é como eu falei, ele tem um pezinho em cada transtorno, então ele é muito comum confundir com o bipolar, tá? Mas o bipolar ele varia só entre essas duas fases, e o borderline ele tem outros tipos de pensamentos. Agora eu vou falar os critérios que vai dar para ver bem que ele tem essa diferenciação do bipolar, tá? Então, o borderline, o primeiro tópico é esforço frenético no sentido de evitar um abandono real ou imaginário. Isso aí não inclui os aspectos de comportamento suicida e automutilação, tá? Então é aquela coisa de eu me esforço a todo momento pro meu marido ou pro meu namorado não me abandonar, porque se eu falar não pra ele, eles vão me largar porque eu não sou uma pessoa agradável, porque... Então ele tem aquele esforço e aquele empenho muito grande para não ser abandonado. Outro, o borderline ele tem um padrão de relacionamento muito instável e intenso, caracterizado pela alternância do extremo entre a idealização e a desvalorização. Então, assim, os relacionamentos do borderline, ele normalmente é muito intenso no sentido de acabei de conhecer a pessoa, acabamos de começar a namorar e ele é o amor da minha vida e é o ar que eu respiro e o mundo não existe mais sem ele, e de repente, esse amor todo, aí de repente eu briguei e aí eu já xingo de... Não vou falar palavrão, mas aí eu já xingo de tudo que é nome, não quero mais ver nem pintado de ouro, porque é um sem vergonha, porque não vale nada, e aí no outro dia eu já estou morrendo de amor de novo por ele. Então é esse padrão instável de relacionamento e muito intenso, tá? Perturbação de identidade, uma estabilidade acentuada e resistente da autoimagem. Então, a autoimagem do borderline, ele é muito prejudicada, né? Ele acha que não é uma pessoa agradável, ele não se acha uma pessoa bonita, ele não se acha uma pessoa interessante. Como eu falei, o outro é sempre mais interessante, sempre mais bonito, sempre mais inteligente do que ele, né? Outro, impulsividade em pelo menos 2 áreas prejudiciais à própria pessoa. Gastos em excesso, sexo, abuso de substâncias, direção imprudente, comer compulsivo. Então, eles têm lembra que eu falei no início da live, quem estava assistindo, que o borderline é como se ele tivesse um defeitinho na parte do cérebro que controla os impulsos, tá? Então, o que acontece? Ele tem essa impulsividade, esse comportamento desenfreado em pelo menos 2 áreas que causam algum tipo de prejuízo para a pessoa. Às vezes a pessoa pode não ter essa parte do sexo aflorado, mas ela tem o gasto compulsivo muito grande e o comer compulsivo, tá? Ou às vezes ele tem o vício por jogo e aí ele faz uso de maconha ou faz uso de algum tipo de substância. Então é como eu falei, comportamento compulsivo em pelo menos 2 áreas e que traga um prejuízo pessoal para a pessoa. A Nilda tá falando que travou. Será que já destravou? Outra coisa, recorrência de comportamento, gestos ou ameaça suicida, tá? Então aí é o que aparece. Todo borderline vai se cortar? Não. Mas é uma coisa muito comum, tá? A maior parte dos borderlines, eles fazem essa automutilação, eles apresentam ideação suicida, mas não é critério exclusivo e não necessariamente ele tem que apresentar isso, tá? Tem borderlines que não se cortam e tem borderlines que não tentam suicídio, ok? Mas assim, é uma coisa comum. E o porquê que a gente tem essa estabilidade? Eu fujo de pessoas e fico esperando elas me procurarem. Tá normal? Tá normal? Ótimo. No Insta tá normal. Ai, que bom. Oi, Paula, que bom que você tá aqui. Então, assim, por que
que o borderline, ele acaba se cortando. Aqui chegou. Janaína, não entendi sua pergunta. Eu acho que o corretor mudou a palavra. Com a idade melhora a questão da... Bom, eu entendi se você perguntando se com o passar da idade, se a questão da automutilação melhora. Sim, ele melhora. Ele é um comportamento característico da questão da adolescência e início da vida adulta, tá? E o borderline, quanto mais jovem, mais instável ele é. E com o passar dos anos, né, quando ele vai ficando mais maduro, vai se estabilizando os sintomas, tá? Mas assim, o porquê que é muito comum essa questão da automutilação? Porque vocês lembram que eu falei que é muito mais fácil a gente manter a mesa organizada se ela tem 3 ou 5 itens do que se ela tiver 30. Então é isso que acontece com o borderline. Ele tem que lidar com, vamos dizer assim, 30 emoções ao mesmo tempo, 30 situações diferentes acontecendo dentro dele ao mesmo tempo. E às vezes aqui dentro tá tão bagunçado que ele transfere a dor pro corpo, para não se focar no que tá aqui dentro. Tá? Então o que acontece? A questão dos cortes, dessa automutilação, desse machucar, é para não se ligar com a dor interna, com essa bagunça toda que tá aqui dentro. Então, é um transtorno de personalidade? Ele é. Tá? O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno caracterizado como grave, tá? Então é o que eu tô falando, ele é uma bagunça tão grande aqui dentro que a dor física é muito mais fácil de lidar do que a dor interna. E ele tá tão confuso, nem ele sabe o que ele tá sentindo, e a dor física vai passar. Você corta, sente a dor, daqui a pouco ela passa. Então é muito mais fácil você lidar com o físico. Por isso que vem essa necessidade. E outra coisa, é muito comum o borderline dissociar. O que é essa dissociação? Todo mundo tem um grau de dissociação. Às vezes você colocar a caneta aqui, em cima da mesa. Eu costumo fazer isso. Às vezes eu largo a caneta aqui em cima da mesa e eu acabei de largar. E aí eu não lembro onde que eu botei. E aí eu fiquei nem louca procurando a caneta. Isso é um grau de dissociação, tá? E o borderline, ele também vai dissociar. Então eu já vi casos de borderline que se cortou e nem lembrava. Ele voltou assim, vamos dizer assim, já estava ensanguentado, já estava indo pro médico. Então assim, é comum essa questão da dissociação. É uma forma até de defesa do organismo, essa questão de dissociar. Sou bipolar e vivo com depressão e às vezes, para não morrer de tristeza, tomo uma cervejinha. Estou fazendo errado. Para mim é um refúgio. Liette, você tem que ver o quanto que isso te prejudica, vamos dizer assim. Ele traz algum prejuízo para você? E assim, lembrando, a bebida alcoólica, ela, na verdade, ela não traz nenhum benefício. Ele é um calmante não, ele vai deixar aquela coisa meio dormente, ele vai anestesiar por alguns minutos ou horas, mas depois tudo volta. O tratamento, apesar dele ser muito dolorido aqui dentro, porque vai mexer com muita coisa desagradável, mas você tem que ver se você está disposta a pagar o preço por não se cuidar. Porque a questão é que se a gente não se cuida, o transtorno ele vai ficando cada vez mais grave, né? É como se fosse aquele copo que a gente vai acumulando, chega uma hora que transborda, né? Vai pingando e vai transbordar. Então, assim, será que eu vou querer pagar o preço depois de não cuidar? Eu já vi gente falando que não gosta de ir no psicólogo, porque o psicólogo só quer falar de coisa ruim, mas se a gente não falar do que incomoda, nada vai mudar, né? Outro sentimento, a bebida de forma social não pode também? Se estiver fazendo uso de remédio, não pode. Agora, se faz de forma social, não traz nenhum prejuízo para você, tranquilo. Porém,
É como eu disse, na verdade, você tem que ver o papel que aquilo está desempenhando na sua vida, se traz benefícios ou não, se aquilo é bom, e se não está prejudicando ninguém, né? Um sentimento muito comum no borderline é um sentimento crônico de vazio. É aquela coisa, você sente um imenso vazio no peito, um buraco imenso que nada tampa, nada resolve, tá? Então, é muito ruim essa sensação. Acho que pra mim é sempre a das piores sensações que tem é aquele vazio. Porque o que acontece, assim, é muito ruim. E esse vazio também ele é muito comum na depressão, tá? É muito ruim essa sensação. Eu lembro quando o meu marido perguntava assim pra mim, mas o que você tá sentindo? E no vazio você simplesmente não sabe o que você sente. E eu acho que é pior, porque aí você se dá conta que nem você sabe o que você sente. E se você não sabe o que você sente, o que você vai resolver? O que você vai curar? O que você vai lidar? Então, pra mim, esse vazio, esse sentimento crônico de vazio que nunca some, é pra mim uma das piores coisas que tem. Raiva inadequada e intensa ou dificuldade de controlar a raiva. Como eu falei, como o borderline ele é muito impulsivo, às vezes ele tem aquela sensação, aquele estouro, é como se o copo fosse enchendo e de repente ele derrama por uma coisa besta, por uma coisa boba. Então, eles têm essa explosão, né? Às vezes uma coisinha boba, a gente explode como se fosse o fim do mundo, né? Então, assim, na sessão de afeto, o borderline ele vai gerar depressão, desamparo, raiva crônica, ansiedade crônica. Olha que coisa maravilhosa. Ansiedade crônica, solidão, tédio, vazio crônico, pensamentos estranhos, experiências paranoides, aquela sensação de que você está tendo delírios e alucinações. Pode gerar abuso e dependência química, desvios sexuais. Lembra que eu falei da questão da gente ter aquele comportamento de compulsivo em algumas áreas que pode trazer algum prejuízo. Automutilação, esforço suicida manipulativo, é aquela coisa de ai, se você me largar, eu vou me matar. Ai, se você não vier aqui pra casa, eu vou me matar porque eu preciso ter alguém aqui perto. Tá? Outros padrões impulsivos, intolerância à solidão. E aquela coisa do eu fico sozinho, mas eu me isolo, mas eu não quero ficar sozinho, tá? Preocupação com abandono, contradependência, relacionamento tempestuoso, dependência, desvalorização, exigência. Aí, então assim, é muito difícil ser borderline, é muito difícil lidar com tudo isso. Eu sou diagnosticada com pânico e depressão e também sinto esse vazio e concordo plenamente que a dor física é muito melhor que a dor da alma. Realmente. Porque a dor física, a gente sabe de onde vem e a gente sabe que vai passar. Agora a dor interna que a gente tem, esse vazio, a gente não sabe se passa, como passa, o que faz para passar. Essa questão de ameaça de se matar também é uma tática para chamar a atenção, porque eu também faço isso. Né, mas é como eu falei, essa questão de ameaçar, ela entra muito no borderline nessa questão desse medo de ser abandonado, porque o borderline ele tem esse medo constante de ser abandonado, porque ele não se sente uma pessoa agradável o bastante. Ele não é uma pessoa querida o bastante na cabeça dele. Porque às vezes ele pode ser uma pessoa super amável, ele pode ser uma pessoa super querida, pode ser uma pessoa super bonita, mas ele se sente a pior pessoa do mundo.
muitas vezes desejar ter um câncer que a depressão. Sim, e outra coisa, Ana, que eu já ouvi também da família falando que o câncer é doença e depressão não. E na verdade, depressão é doença, né? E assim, o câncer a gente sabe que, é claro, ninguém quer ter câncer, né? Mas assim, a gente sabe que tem cura, a gente sabe qual que é o tratamento, mas esse vazio, essa coisa, a gente não sabe de onde vem, né? Um medo e uma insegurança sem sentido em tudo, sim, Rose, isso mesmo. É esse medo e insegurança em tudo, né? Então a gente se sente muito mal. E eu vou falar assim o seguinte, eu tenho esse diagnóstico, né? Eu tenho transtorno de personalidade borderline. Com ênfase, o meu ele é mais voltado para a questão da ansiedade e da depressão. E é muito dolorido, assim. Hoje eu tô bem, mas eu lembro quando eu tinha as crises, o quanto era dolorido esse vazio que a gente sente. Esse vazio que eu até falava assim que no meu trabalho, o que desencadeou a minha última crise foi uma situação do trabalho. Que no trabalho tanto tempo eles me trataram como nada, que eu passei a acreditar que eu não era nada. Eu passei a sentir que eu não era nada. E era uma coisa muito ruim. Quando as pessoas em volta não entendiam o que era isso, as pessoas não entendem o que você está sentindo. E eu sei que as pessoas perguntavam o que você está sentindo, o que você tem, na maior das boas intenções, na maior da boa vontade, mas eu acho que era pior, porque eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia o que era isso, entendeu? É hereditário. Então, o borderline, ele tem traços de hereditariedade. Por exemplo, se eu tiver alguém na família, eu tenho 5 vezes mais possibilidade de ter o transtorno borderline do que aquelas pessoas que não têm na família nenhum caso. Mas quem não tem pode ter. Não tem uma causa definida. Ele tem um viés hereditário, ele tem a questão da gente ter vivido traumas na infância, ele tem a questão do relacionamento familiar. Então tem uma série de fatores que juntos acabam fazendo a gente desenvolver esse transtorno de personalidade borderline, né? E vamos dizer assim, eu lembro também, por exemplo, minha autoestima era muito baixa, eu me achava a pessoa mais feia do mundo, eu não me achava uma pessoa agradável, e eu achava que a qualquer momento as pessoas que estavam comigo iriam me largar, e que a qualquer momento meu marido podia me largar, os meus namorados podiam me largar, ou que os meus amigos estavam comigo só porque queriam alguma coisa a mais, mas precisa ter um gatilho para iniciar, como muitas vezes o esquizofrênico. Não necessariamente eles têm um gatilho, na verdade eles vêm com isso, eles já vêm apresentando esse comportamento, ele começa a apresentar esse comportamento na fase da adolescência, e aí ele vai seguindo, tá? E aí, é como eu falei, ele começa na adolescência, e como a adolescente, acho que tem essa questão da imaturidade, a gente acaba tendo mais dificuldade de lidar com esse turbilhão de emoções que é dentro de nós. Então, fica muito mais confuso. E aí, quando a gente vai adquirindo a maturidade, vai diminuindo um pouco essa gravidade dos sintomas, tá? Então, normalmente ele vai se manifestar na adolescência. Mas não necessariamente ele tem um gatilho, porque o esquizofrênico ele pode ter um gatilho às vezes na vida adulta, né? Já depois dos 30 anos ou na faixa dos 20.
E o borderline ele já vem apresentando essas... Porque o que acontece? A gente acaba tendo crenças centrais negativas a nosso respeito. E por isso que a gente acaba desenvolvendo esse medo de abandono, esse medo, essa questão de achar que os amigos vão abandonar a gente, de achar que o marido vai... Então o que acontece? A gente tem uma crença pessoal negativa, tá? De que a gente não é bom o bastante e de que a gente não é bonito o bastante, não é uma pessoa agradável o bastante. Tá? E aí quando a gente começa a ter essas relações pessoais mais a fundo, a gente começa a ter esse medo constante. E o borderline não tem só o medo. Obrigada, Flávia, você está de parabéns por conseguir falar de um diagnóstico próprio. Obrigada, já. E assim, a gente acaba ficando com esse medo muito grande do abandono. Então, mas assim, é possível. Eu vejo muitas pessoas perguntando se o borderline ele vai ter uma vida normal. Vai. Eu lembro, teve um momento assim que pra mim foi muito difícil, que eu tava na minha especialização e eu tava no momento de crise, tava naquele meu período de crise mais forte, e uma das aulas foi falar sobre o borderline. E eu não estava bem. E aí, na aula, começaram a falar sobre os comportamentos, os diagnósticos, lembrando que esses critérios diagnósticos é quando a gente está com a crise ativa, tá? Então, e aí eu lembro que os colegas da sala, eles foram falando, porque o borderline isso, ele é muito intenso, ele é explosivo, ele é aquilo, e as pessoas começaram a falar em volta assim, Deus me livre ter alguém borderline, ai, Deus me livre ter alguém conhecido assim, ai, Deus me livre isso. E aquilo foi me deixando tão mal, tão mal. E eu lembro, nesse dia eu não aguentei ficar na aula, eu fui embora. Porque eu não estava bem comigo mesma, né? E eram pessoas ali que tecnicamente teriam que ter um nível de aceitação maior, porque era uma turma de especialização de psicologia, né? Então eram psicólogos, profissionais da saúde, mas eles não entendiam que ali poderia ter alguém com esse transtorno, né? Então eu lembro, nesse dia eu fiquei muito mal. Mas depois eu passei por outras situações parecidas, de pessoas falando assim, não, mas o meu transtorno é tranquilo. Agora, se Deus me livre ter aquele borderline, eu ficava só olhando, pensando assim, mal sabe ele, que é psicóloga, né? Então, assim, tudo depende de como você tá, né? Hoje, eu escutar pessoas falando isso, não me afeta, nem um pouquinho, né? Então, eu lido tranquilo, e na verdade eu até brinco que eu tiro proveito, no sentido de, quando eu entro na fase de hipomania, que é a fase que a gente quer fazer, começa a ter um gás maior e faz tudo ao mesmo tempo, eu aproveito para trabalhar muito. Então você tem que tirar proveito, saber como o seu cérebro funciona, como você funciona e tirar proveito disso. Não dá pra gente tentar se encaixar no mundo. A gente é diferente. E a gente não precisa ser igual a todo mundo e tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem, é tranquilo ser diferente. O problema é se você não se aceita e você tenta se encaixar no padrão do outro. E quem falou que o padrão do outro é o padrão que tem que ser seguido? Como eu disse, fui diagnosticada com TAB, depressão, ansiedade compulsiva. Me vejo muito em tudo que você está falando. Parei com todo o tratamento, psicólogo e medicação. Não sei o que pode vir a acontecer comigo. Esse vazio e essa compulsividade acaba comigo, pois não consigo trabalhar e não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Mas quando eu estou gastando, não me preocupo com isso. Mas depois vem a depressão e o desespero. Eu te entendo. Eu também entrei nessa fase da gastos compulsivos, né? Então, assim, eu lembro uma época que uma semana, acho que eu comprei 11 vestidos, e detalhe que eu nem sou muito de usar vestido. Então, a gente não controla, né? Mas assim, Angelita, procura voltar pro tratamento, porque
O tratamento foi o que me ajudou, o que me fez entrar no eixo e ser quem eu sou hoje foi o psicólogo, foi a minha terapia, foi o meu psiquiatra. Então eles que me colocaram no eixo. Eu conheço um borderline que tem uma vida normal. Sim! Oh, te admiro por suas conquistas. Ai, que coisa linda! Não me deixem emocionada. E assim, eu estipulei para mim uma missão de vida. O meu objetivo de vida é ajudar as pessoas para que elas não cheguem ao ponto que eu já cheguei. E se elas estão lá, ajudar elas a se levantar e ver e fazê-las enxergarem o quanto elas são capazes de tudo, o quanto elas são incríveis, porque todo mundo é incrível, todo mundo, entendeu? Então assim, eu sei que a gente chega uma hora que a gente não enxerga nada disso. Então eu botei isso como missão de vida. Ajudar as pessoas para não chegarem ao ponto que eu já cheguei e, se elas estão lá, ajudar elas a se levantarem e enxergarem todas as suas potencialidades e capacidades. E é por isso que eu abro aqui hoje o meu transtorno, que é uma coisa que eu não conto pra quase ninguém, contei só pra vocês em segredo, tá? Então, essa é a minha missão de vida, ajudar as pessoas o quanto eu posso, e é por isso que eu tô fazendo essas lives, é por isso que eu montei canal no Face, no YouTube, no Instagram, porque eu quero ajudar as pessoas. Minha psicóloga é linda desde que eu nasci, praticamente, te admiro muito. Ai, meu Deus do céu. Vocês me enchem de amor, meu coração transborda de alegria quando eu vejo essas coisas. É muito, muito lindo quando eu vejo assim, pra mim a melhor coisa que tem é quando eu vejo que eu consigo ajudar alguém, quando eu vejo que eu consigo, porque assim, eu acho que todo mundo tem a superação é possível para todos. Sou diagnosticada com depressão e pânico e hoje levo uma vida de forma tranquila. E isso, Jana, assim, é como eu falei, a nossa missão aqui é ajudar as pessoas a se reencontrarem. Parabéns, excelentes lives. Eu acho que eu vou ficar o tempo todo fazendo assim pra vocês, porque é muito lindo. E assim, todo mundo pode levar uma vida tranquila, independente do diagnóstico que tem. Todo mundo. Quando a gente tem um transtorno que está ativo, a gente só enxerga os nossos defeitos. Mas todo mundo é cheio de potencialidades, todo mundo é cheio de capacidades. Então, assim, a nossa função é ajudar as pessoas a enxergarem isso, a se reencontrarem no meio dessa loucura toda que é hoje em dia. Porque acho que hoje em dia tá todo mundo tão centrado só em si que a gente vai ficando cada vez mais sozinho e não é fácil você passar por tudo na vida, hoje em dia, nessa loucura que a gente tá, principalmente nesse período de pandemia. Então a gente vai ficando mais depressivo, vai ficando mais ansioso, e vai ficando tudo mais... Então a gente tem que procurar um jeito e nos reencontrar. E eu acho tão incrível, porque quando a gente trabalha isso, é muito bom conseguir superar. Por isso que é tão bom falar, nunca desista. Eu tô falando, eu vou ficar o dia inteiro fazendo coraçãozinho. Mas realmente, assim, eu vou falar pra vocês que eu tinha uma vergonha. Lembra que eu tinha as crianças de incapacidade? E eu tinha muito medo de falar em público. Tinha muito medo. Os trabalhos em sala de aula, eu não ia no dia, eu me dava dor de barriga, eu tinha pânico de falar em público. Então era uma coisa impensável, eu estar fazendo uma live e falando para pessoas que eu nunca vi na vida, eu ia estar em pânico. E depois que eu comecei a fazer essas lives, eu me sinto tão bem de saber que eu tô conseguindo ajudar pessoas próximas e às vezes tão distantes, de estar mostrando o quanto é capaz. Parabéns, Flávia, aprender a viver com o nosso diagnóstico. Sim, é a gente conseguir
Esses dias até me perguntaram, nossa, mas você não tem crença que... Você não tem crença que te limita, não tem crença limitante, não tem crença negativa? Eu falei, eu tenho. A questão é que eu aprendi a mandar todas elas pro espaço. Então, às vezes, chega um pensamento em mim e fala assim, você vai falar bobeira. Eu tenho esses pensamentos, você vai falar bobeira, vou achar que você não sabe. Mas na hora que eu penso isso, eu já faço assim. E daí? O que de pior vai acontecer se eu falar alguma bobeira? Né? Eu tenho mais possibilidade de ajudar ou de ficar mal? Então eu analiso que quando eu vou fazer essas lives, eu tenho muito mais possibilidade de ajudar as outras pessoas do que os pontos negativos. Então a gente vai lá e faz, tá? Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu fico muito feliz e isso daqui, pra mim, esse retorno que vocês me dão é muito melhor do que qualquer pagamento de consulta, que é qualquer coisa, entendeu? É gratificante saber que eu tô ajudando as pessoas e também servindo de exemplo, que se eu superei, qualquer um supera. Eu falava muito isso para os pacientes na clínica que eu atendia, falando assim, se outras pessoas superaram, você também é capaz, porque ninguém é melhor que ninguém. O que diferencia hoje uma pessoa da outra são as escolhas que a gente fez no passado e que nos trouxeram onde a gente está hoje. Mas isso não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém. Então, se outras pessoas conseguiram superar os seus transtornos, conseguiram se reencontrar, identificar suas potencialidades, estar bem, todo mundo é capaz. Nunca deixe ninguém falar que você não é capaz ou que você não dá conta. Nunca deixe ninguém duvidar de vocês. E se alguém duvidar de vocês, vocês podem vir no meu privado e falar assim, olha, eu acho que eu não vou dar conta. Que pelo menos eu vou te falar que você vai dar conta. Tá? Então pode vir no meu privado que eu vou falar que você vai dar conta e que você é capaz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Tá? Eu espero que tenha sido proveitoso. Tá? E é isso, então. Beijos. Até mais. E até terça-feira que vem. Tchauzinho.